Fala aí, cara, beleza? Então, seja muito bem-vindo a esse nosso programa do pré-cálculo, onde eu vou falar sobre assuntos que você precisa saber, cara, antes de entrar num curso de cálculo propriamente dito. Então, antes de qualquer coisa, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você ficar por dentro das notificações, porque a partir de agora a gente vai colocar uma série de vídeos principalmente voltado para essa linha do pré-cálculo, sobre esses assuntos tão importantes, tá bom? E essa primeira aula eu quero falar com vocês sobre funções, principalmente introduzir o assunto de funções, né? É realmente uma aula para você que está devendo esse assunto, que não lembra direito, então eu vou começar lá do beabá, vou falar sobre conceitos bem básicos para você, tá bom? Além disso, ao longo dessa aula eu vou passar alguns exemplos e até alguns exercícios também para você ficar de olho, e a ideia é que você vá pausando, vá tentando entender o que eu estou fazendo e utilize essa ferramenta para você estar estudando, beleza? Então, isso é a minha introdução. Eu vou começar essa aula sobre funções, claro, dizendo o que é uma função, né? Então vamos lá. Uma função ela é basicamente uma relação entre conjuntos, tá? E aqui eu vou ser bem objetivo, eu vou trabalhar logo com conjuntos reais, que é o tipo de função que você vai mais ver lá no cálculo 1, tá? Então a gente está falando de funções dos reais, nos reais. Isso significa o quê? Significa que para cada número real eu associo exatamente um outro número real, né? Ou seja, uma função de R em R, onde R é o conjunto dos números reais, pega um valor x, né, um número real, e associa um valor y também real, que a gente denota também como sendo o f de x. Tá? Então, existe uma sutileza aqui nessa definição, que é o que eu acabei de falar, que é esse valor de y, ele é único. Né? Então, para cada x, eu tenho exatamente um valor de y. Eu não posso ter, para um valor de x, dois valores de y. Então, vou escrever aqui, né, esse valor é um valor único. Tá? Não posso ter dois. Bom, uma forma da gente enxergar o que na verdade, na prática, seria uma função, é pensar um pouco numa maquininha, né? Onde você tem o x, que seria a entrada, e o y, que seria a saída, ou do inglês, o input e o output. Né? Então, quem está acostumado a trabalhar com som, com caixa de som e tal, sabe o que eu estou falando. Né? Mas, pensando na ideia da maquininha, né, a função seria essa máquina que para cada valor de entrada, ou seja, para cada valor x que você coloca aqui, ela vai te cuspir um valor de y. Bom, um valor de y qualquer, beleza? E, dado uma função, uma forma bem clássica da gente representar uma função é através do gráfico dessa função, né? Que vai pegar o plano cartesiano e vai mostrar para cada valor de x qual é o valor de y associado. Então, a forma da gente fazer esse gráfico é bem simples. Eu pego aqui uma linha, deixa eu desenhar uma linha aqui para vocês. Até de preto aqui essa linha. Você tem aqui, a gente desenha o plano cartesiano, tá bom? Você tem o eixo dos x aqui e o eixo dos y. Lembrando que o eixo do x é sempre o eixo vertical, perdão, x é o eixo horizontal e o y é o eixo vertical, beleza? E além disso, eu coloco a origem, que é a interseção desses dois eixos, que a gente normalmente representa como O, né? Então, o gráfico de uma função, né, em geral, assim, ele vai ser uma coisa que vai ser mais ou menos assim, né? Ele vai ter uma cara desse tipo assim, né? Por que eu estou falando uma cara desse tipo? Porque, lembra, para cada valor de x, eu tenho que ter um valor de y, né? Então, está aqui, por exemplo, se eu pegar o valor x igual a 2, nesse caso aqui, eu vou ter lá um valor de y para essa dada função, que aqui eu não estou dizendo que função é essa, então pode ser qualquer número aqui que eu quiser, sei lá, 3. Exemplo, tá bom? Agora, o que acontece?
Por que essa definição gráfica ela é importante? Por que essa representação gráfica é importante? Porque tem coisas que não são função, entendeu? Tem coisas que só de você olhar para o gráfico, você vai falar, não, isso aqui não é ou não pode ser uma função. Que é justamente quando você tem um valor de x e depois dois valores de x de y associados a esse mesmo valor de x. Eu vou fazer um outro desenho aqui. Eu vou desenhar para você, fazer um outro gráfico, perdão, e vou desenhar para você fazer em preto. O que não seria uma função em hipótese alguma. O que não seria uma função em hipótese alguma seria uma curva, né? Nesse eixo x, que fizesse uma coisa assim, tipo, sei lá, meio maluca, né? Um U assim. Essa não é uma função f de x. Por quê? Porque existe um valor aqui qualquer de x, tá bom? Vou chamar ele, sei lá, x0. Dá um nome para ele qualquer. E eu tenho aqui um valor de y associado, tá aqui, eu vou chamar de, sei lá, y1. E você tem um outro valor, caramba, que reta horrível. E você tem um outro valor, y2, certo? Então, cara, se você vê um negócio desse, né, no teu cálculo, fazendo lá as tuas contas, cara, isso não é uma função, tá bom? Ela é um outro tipo de relação, mas ela não pode ser uma função da forma como a gente definiu. Porque, novamente, eu estou estressando isso bem, né, bem firme. Uma função, o valor de y, ele deve ser um valor único, tá bom? Lembra, posso ter para um valor de y, eu posso ter mais de um valor de x, né? Lembra até da parábola, né, daquela equação de segundo grau? Isso não tem problema, tá? Até desenhar aqui para você. Eu posso ter, não tem problema nenhum. Tá? Você tem aqui aquela famosa uma curva, né, que possa ser desenhada assim. Né? O que está fazendo aqui? Tem algum valor, tem uns valores de y aqui, por exemplo, esse cara aqui, né? Que ele tem dois valores de x, né? Associados a ele, ó, x1 e aqui um valor x2, né? Ou seja, dois valores de x que dão como valor da função o valor y. Então, isso não tem problema. O problema é quando você tem para um valor de x, o problema é esse aqui. Quando você tem para um valor de x, dois valores de y, isso não é jamais uma função. Então, eu vou fazer aqui um x vermelho aqui, bem do tipo, cara, isso não é função. Beleza? Vou escrever aqui para você. Não. Caramba. Não é função. Bom, certinho? Combinado? Beleza. Agora eu quero falar com vocês sobre um conceito importantíssimo de uma função, que é o domínio dessa função. Tá? Então, dado uma função qualquer, né? Então, vou escrever aqui bem bonitinho o que significa o domínio de uma função. Tá? Domínio. Dada uma função f, o domínio de f, ele vai ser o seguinte, ele vai ser o conjunto dos valores de x, tá? Para os quais essa função está definida. Então, de novo, tem lá a minha função. Eu vou olhar para a cara dela, lá para a expressão dela, e eu vou ver quais são os valores de x que realmente a função está definida. E somente para esses valores, né, eu vou pegar a coleção desses valores e vou chamar do meu domínio da função. O domínio de f, né, é o conjunto . 。 . 。。 . 。。 . 。. . 。. . 。. . 。. 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 . 。. . 。. . 。. . . . 。. . . 。. 。 . . 。 . . . . . . 。 . .
dos valores de x, tá bom? Conjunto dos valores de x para os quais f está, está bem definida. Cara, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com uma função está bem definida? Vamos fazer um exemplo? Vamos dar uma olhada aqui na prática como é que é. Eu vou te dar um exemplo aqui. Dá uma olhada nessa função aqui. F de x, vou dar um caso de uma função racional, né, que é dada por um quociente. Ela é dada por x menos 3 sobre x mais 4. Tá? Dá uma olhada nessa função aí. Ou seja, para cada valor de x, eu associo um valor de y, que é dado por a divisão, né, de x menos 3 sobre x mais 4. Bom, qualquer valor que eu colocar aí, a princípio, vai dar um número ok. Né? Se você botar 1, vai ficar 1 menos 3 menos 2. Aqui vai ficar 1 mais 4, vai ficar 5. Vai ficar menos 2 dividido por 5, vai dar menos 2 quintos. Então, tem alguns valores de x que me parecem estar dando tudo certo, mas tem um problema. E aí vai ser a minha dica para você. Calcular o domínio, né, de uma função, você vai buscar aonde é que está dando problema nessa função. E se você olha com atenção para essa função, você vai ver que pode ser que tenha um problema. Né? Vê bem, aqui a gente tem um denominador, correto? E esse denominador, lembra, você não pode dividir por zero. Ou seja, o denominador dessa fração ele não pode ser zero. Correto? Então, esse é o que eu estou chamando do meu problema. Busca o problema que você vai encontrar o domínio. Porque o domínio é os caras que não dão problema. Entendeu? Então, o x mais 4 diferente de zero, isso significa que o x ele tem que ser diferente de menos 4. Ou seja, qualquer número que eu colocar aqui como valor de x, 1, 2, 7, 1 milhão, não importa. Vai dar certo, vai dar uma conta que vai dar um número. Agora, se eu botar menos 4, eu vou ter uma divisão por zero. E aí a função não está definida. Então, a minha resposta, se eu perguntar para você, né, qual é o domínio dessa função, sua resposta tem que ser o seguinte. O domínio, vou escrever em azul aqui. O domínio ele vai ser o conjunto dos números reais, chamar de D, tá? Então, vamos chamar assim, né, o conjunto dos números reais. Eu coloco essa barra aqui para simbolizar tal que, e agora eu vou colocar uma exigência. Que exigência é essa? Que ele não pode ser 4. Então, os reais tais que x diferente de menos 4, né? Eu falei 4, menos 4. Tá bom? Então, esse é o domínio da função. Esse é o domínio da minha função. É todo mundo, negócio grande, né? É todo mundo que entra como valor de x, exceto aquele valor de x, no caso menos 4, que deu esse problema. Tá bom? Então, divisão por zero é um grande problema. Sempre quando você tem uma função, uma fração que envolve o x, e essa fração pode ser zero, esse x vai ser um x, esse x que anula o denominador vai ser um x problemático, e ele não pode estar no domínio da função. Tá? Então, guarda bem isso, denominador zero. Um outro caso, um outro exemplo, vou fazer dois exemplos com você aqui. Tá? Um outro caso é o seguinte, então vou até chamar isso aqui, vamos chamar isso aqui de nosso exemplo 1. Tá? Aqui é o nosso exemplo 1. Agora eu vou fazer um exemplo 2 com você. Agora vamos olhar para essa seguinte função aqui. F de x igual a raiz
x menos 5. Quer dizer, a raiz quadrada dessa expressão x menos 5. Qual o domínio dessa função? Então, lembra, para eu encontrar o domínio, eu tenho que encontrar o problema. Onde é que tem problema nesse caso? Bom, como essa função está definida nos reais, né, eu não posso ter a raiz de um número negativo. Tá bom? Estou focando em funções reais aqui, que é o foco do curso de cálculo 1. Tá bom? Não estou falando em número complexo, então esquece número complexo. O curso de cálculo 1 ele é voltado para funções reais. Tá? Então, aqui eu estou sempre falando de funções reais, ou seja, não me importa número complexo. Então, qual é o problema aqui? Né? Por que eu estou falando de número complexo? Porque se eu estou falando de uma função real, esse x menos 5 ele tem que ser positivo ou zero, ou seja, ele tem que ser não negativo. Então, nesse caso, o meu problema ele é quando o x menos 5 é menor do que zero. Concorda? Ou seja, se o x menos 5 for menor do que zero, essa função ela não está bem definida. E x menos 5 ser menor do que zero é a mesma coisa do que dizer o quê? Que x é menor do que 5. Certo? Então, x menor do que 5 não pode entrar. Portanto, quem é o nosso domínio? Nosso domínio são todos os caras que podem entrar. Ou seja, o nosso domínio, nesse caso, ele vai ser os nossos reais, tais que o x, quem que não é menor do que 5? É quem for maior ou igual a 5. Lembra, o 5 entra, porque se for 5 vai dar zero. Então, está tranquilo. Então, esse vai ser o meu domínio nesse caso. Os x reais, tais que o x é maior ou igual a 5. Beleza? Cara, então é bem básico. Esses exemplos são bem básicos, mas é justamente para você ter a noção desse fundamento que é o domínio de uma função. Você vai chegar no cálculo 1, o professor já vai assumir que você tem isso bem cristalizado na tua mente. Beleza? Bom, então essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui. Agora eu quero falar, vou passar aqui para uma outra página, e eu quero falar sobre funções crescentes e decrescentes. Esse também é um outro conceito que você vai ver bastante. Você vai ver ele de uma forma até mais profunda quando você for estudar derivada, mas aqui eu quero dar uma definição bem básica do que é uma função crescente, uma função decrescente, uma função constante. Tá? E eu vou dar alguns exemplos também aqui para você. Então, eu vou falar aqui agora, nessa segunda parte, né, dessa nossa aula, é sobre funções crescentes, decrescentes e constantes. Então, essas três, tá bom? Constantes. Bom, do que se tratam essas funções? Tem uma definição bem clara para uma função crescente, decrescente ou constante, tá bom? Então, eu vou escrever aqui a primeira frase e vou alternando a cor para poder definir todas elas numa frase só, né? Vamos fazer assim. F, então deixa eu sublinhar aqui, só para marcar bem o que eu estou falando agora. F, vamos lá. F é dita crescente tá bom? E que eu vou fixar um intervalo, tá? Daqui a pouco vai ficar claro porque eu estou falando só de um intervalo, não vou falar de crescente em todos os reais, né? Então, intervalo AB, tá bom? Onde A e B são números, tá bom? Intervalo AB, intervalo aberto. Tá? Então, F é dita crescente em AB se... Tá? O que eu estou fazendo aqui, então, é uma definição. Estou definindo o que é uma função crescente. Se para todos os x1 e x2
em AB, tá? Para quaisquer dois x1 e x2 em AB, tais que x1 é menor do que x2, então, o que vai acontecer? O f de x1 vai ser menor do que o f de x2. Tá? Vamos fazer um desenho aqui para a gente entender visualmente o que eu estou falando? Na verdade, essa é uma visão, visualizar isso é bem natural. Né? Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Não tem muito mistério. Né? Estou fazendo aqui um gráficozinho em azul. Fazer aqui a nossa função qualquer. Essa minha função crescente, o que essa definição está dizendo é o seguinte. Ela está dizendo que, estou pegando um exemplo aqui, até de uma linha reta aqui, tá? Mas poderia ser qualquer função, né? Que satisfizesse o seguinte, se eu tenho um x1 menor do que um x2, e veja, no eixo do x, o eixo horizontal, o x1 ele vem antes do x2, né? Com relação ao zero, ou com relação ao eixo, a origem, né? Então, se x1 é menor do que x2, então a f de x1, tá aqui a minha f de x1, ela vai ser menor do que a f de x2. Isso que significa dizer que uma função ela é crescente. Né? Se x1 é menor do que x2, a f de x1, valor de y associado, né, no x1 vai ser menor do que o valor em x2, tá bom? Então faz sentido, né? Se eu estou olhando para valores de x aumentando, os meus valores de y vão aumentar também. Por isso que eu digo que ela é crescente, tá? E aí, por uma simples generalização, eu posso definir também que ela é uma função decrescente, né? Ou seja, uma função decrescente é aquela que o contrário acontece, né? Então, vou escrever aqui numa outra cor, aqui embaixo, né? Ela é decrescente Então, a mesma frase. F é dita decrescente nesse intervalo AB se para todos os valores de x1 e x2, tais que x1 for menor do que x2, agora, como ela é decrescente, vai acontecer o contrário. Vai acontecer que o f de x1 vai ser maior do que o f de x2. Tá? Então, se eu for apagar aqui para fazer um gráfico de uma função decrescente, vou apagar tudo. Faço de novo, não tem problema não. Um gráfico de uma função decrescente, você tem... Agora, a cara dele é, quando o x vai crescendo, o valor de y vai ter que decrescer. Ou seja, eu vou ter uma coisa assim, né? Um valor de x1 aqui menor do que um valor de x2 aqui, né? E o valor de f de x1, que está aqui, ele está sendo maior do que o valor da f de x2. Tá bom? Então, essa é a definição de uma função decrescente. E eu já vou ver com vocês um exemplo concreto, tá bom? Eu só preciso falar sobre uma função constante. A função constante é quando a f de x1 é igual a f de x2. Tá bom? Então, vou escrever aqui, pegar uma cor. Qual cor que eu vou pegar? Eu vou voltar para o vermelho. Tá? Então, ela é dita constante. Vou escrever aqui embaixo para terminar. Eu estou falando de 3 definições e eu estou escrevendo tudo em uma frase só. Uma função constante é aquela que, para todos os valores de x1 e x2, tais que x1 é menor do que x2, então os valores da função são iguais. Tá bom? E aí eu te convido a lembrar, como é que ficaria o gráfico de uma função constante ali naquele intervalo? Né? Para cada valor de x1 e x2 naquele intervalo AB definido, o valor da função vai ser o mesmo. Ou seja, como é que vai ficar o gráfico dela? Dá uma parada aí no vídeo, tenta você
lembrar de como que vai ficar. Mas lembra, né, eu já vou meio que dar um spoiler aqui para você, que ela vai ser uma linha horizontal, né? O gráfico vai ser uma linha horizontal paralela ao eixo do x, ao eixo horizontal, tá bom? Bom, dá uma parada aí, vê se você entendeu o que eu falei, vê se você se convence disso. Porque agora eu vou fazer um exemplo prático aqui com a gente, uma função que é super conhecida, tá? Aquela função, talvez seja a função que você, assim, cara, é a primeira função que você tem que estudar e saber ela de cabo a rabo, que é a função do primeiro grau. Eu vou ver aqui um exemplo, vou fazer 2 exemplos com vocês. O primeiro vai ser esse aqui. A função do primeiro grau, lembrando como é que ela é, né? Então, uma função do primeiro grau, ela é uma f de x, uma f definida dos reais nos reais. O domínio dela é todos os reais, tá? Tais que para cada valor de x, o meu valor de f de x é dado por a vezes x mais b, onde a e b são números reais, tá bom? E o a, que a gente vai assumir ele diferente de zero, tá bom? Porque se ele for zero, ela não é uma função do primeiro grau, tá? Só para definir legal, essa aqui é uma função do primeiro grau que você tem que estar no sangue, cara. Essa parada tem que estar no teu sangue, porque é bem, bem, bem importante, tá? Bom, e eu pergunto o seguinte, olha para a cara geral dessa função do primeiro grau e me diz o seguinte, quando que uma função do primeiro grau é crescente, ou decrescente, né? Em primeiro lugar, como é que é o gráfico de uma função do primeiro grau? Você lembra? É uma reta, né? E tem um coeficiente aí, tem dessas duas letras aí, o A ou B, estou fazendo um mistério aqui para você, né? Que determina justamente se essa função vai ser crescente ou não. Bora ver junto? Vamos ver junto então. Vamos ver qual é o cara que realmente determina essa propriedade que a gente acabou de falar. Então, vou fazer o seguinte, bora pegar um x1 aqui qualquer, menor do que um x2, tá bom? Quero analisar quando que o f de x1 vai ser menor do que o f de x2, ou vice-versa, ou quando o f de x1 vai ser maior do que o f de x2. Tá? E para isso, eu vou calcular os valores. Né? Então, para esses dois caras, x1 menor do que x2, pertencente aos reais, vamos dar uma olhada nesse carinha aqui, ó, no f de x1 menos f de x2. Tá? Vamos olhar para essa diferença aqui. Se você não está entendendo, calma, vem comigo, respira fundo que você vai entender onde eu estou querendo chegar, tá bom? Bora calcular f de x1 menos f de x2? Para ver. Bora calcular essa parada aqui. Porque o f de x1 ele vai ser a vezes x1 mais b, certo? E o f de x2 ele vai ser a vezes x2 mais b, né? Só que aqui eu vou já passar pela parte do parêntese e vou passar o sinal de menos para dentro. Bom, então fica menos ax2 menos b, certo? Bom, o b vai cancelar com o b, né? Então aqui b cancela com b. Eu posso colocar o a em evidência aqui no que sobra e eu vou ter a vezes x1 menos x2. Vê se você concorda comigo, tá bom? Botando só o a em evidência. E eu sei que o x2, que o x1 ele é menor do que o x2, certo? O x1 ele é menor do que o x2. Bom, se o x1 ele é menor do que o x2, então esse cara aqui ele é negativo, certo? Porque se x1 é menor do que x2, então x1 menos x2 é menor do que zero, correto? Bom, se esse x1 menos x2 ele é menor do que zero, então vamos lá. Tem duas opções. O meu a ele pode ser positivo ou negativo. Lembra que ele não pode ser zero. Tá? Então, se o a for positivo, vamos escrever isso? Vamos com bastante calma aqui. Tá? Dois casos. Tá? Vou escrever assim. Caso
A é positivo. Tá? Se o A for positivo, então você tem aqui um camarada positivo, que é o A, multiplicando x1 menos x2, que é um camarada negativo. Então, o produto de um número positivo por um número negativo, ele dá negativo. Né? Então, se o A for for maior do que zero, então f de x1 menos f de x2 é menor do que zero. Perfeito? E, portanto, f de x1 é menor do que f de x2. Certo? E o que eu concluí aqui? Que quando A é positivo, a função vai ser crescente. Porque, dado x1 menor do que x2, eu vou ter f de x1 menor do que f de x2. Então, o que eu concluí aqui nesse caso 1? Eu concluí que f é crescente. Vê se você entendeu o que eu falei, porque, na verdade, eu estou fazendo o seguinte, eu estou verificando a própria definição do que é uma função crescente. Lembra da definição? Está lá, ó, crescente. Nesse caso, a b é toda reta, né? Porque essa função ela é uma reta da mesma forma para sempre, né? Não tem nenhuma restrição a intervalo. Então, ela vai ser crescente se para todo x1 e x2, se x1 for menor do que x2, então f de x1 vai ter que ser menor do que f de x2. Então, não é isso que eu vi aqui? Não é exatamente isso que eu reparei? Que quando A é positivo, x1 menor que x2 não vai implicar que f de x1 é menor do que f de x2. Então, nesse caso, a função é crescente quando A for positivo. E quando A for negativo, ou seja, o nosso caso 2, né? O nosso caso 2 vai ser bem análogo, né? Vai ser quando A for menor do que zero, aí vê bem. Quando A é menor do que zero, aí agora tem que apagar isso aqui, né? Porque agora esse meu A aqui ele é menor do que zero. Então, o f de x1 menos o f de x2 ele vai ser o produto de dois caras negativos. O produto de negativo com negativo é positivo, certo? É positivo. Então, nesse caso, se o A for menor do que zero, o f de x1 menos o f de x2 ele é positivo. E isso significa o quê? Significa que f de x1 é maior do que f de x2. x1 menor do que x2, f de x1 maior do que f de x2. Uma função decrescente. Né? Então, portanto, nesse caso, a f é decrescente. Vou botar aqui de amarelinho para reforçar aqui que eu obtive um resultado análogo ao anterior, ao caso 1, só que agora a coisa inverteu, né? Tá bom? Então, com esse exemplo aqui, eu vou terminar a nossa aula de hoje, tá bom? A nossa aula de hoje a gente viu lá a definição básica de função, a gente viu a gente definiu o domínio da função, né? A gente viu dois exemplos onde a gente tinha que ver o problema, né, por trás do domínio, né, tipo, qual é o x problemático, beleza? A gente fez esses dois exemplos e a gente fez também a definição de uma função crescente ou decrescente. Então, como exercício para você, eu quero que você responda a seguinte pergunta para mim, tá bom? Então, eu vou terminar essa aula passando um exercício para casa, e esse exercício é o seguinte. Exercício. Eu vou pedir para você lembrar de uma função que você viu lá no ensino médio, que é a função modular, né? A função módulo.
Então, a função módulo de x, né, que é o valor absoluto de x, para cada x ela te dá o valor absoluto. Lembra que ela vai ser, se o x for positivo, o módulo não faz nada, né? Então, ele é só x se o x for positivo. Então, se x for positivo. Se o x for negativo, então ela dá o valor positivo, né? Então, se o x for negativo, ela dá menos x. Então, ela é menos x se o x for negativo, né? Porque se o x é negativo, então menos x vai ser o positivo, beleza? Então, dá uma refletida aí sobre isso que eu falei. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te perguntar o seguinte. Quando f é crescente e decrescente. Crescente. Então, eu quero que você me diga para que valores de x ela vai ser crescente, para que valores de x ela vai ser decrescente. Quem sabe eu começo a próxima aula dando uma olhada nesse exemplo. Mas fica esse exercício aí para casa. Minha dica, tenta desenhar o gráfico dessa função. Vê aí se você consegue desenhar. Acho que se você desenhar o gráfico dela, vai ficar evidente onde que ela é crescente e onde que ela é decrescente. Valeu? Vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Valeu? Um abraço!